Eu tenho um amigo, né, esposa de uma amiga de infância, que infelizmente perdeu a vida assim também na linha verde, né, pedalando na linha verde. O ciclista Wilker de Jesus Costa, de 29 anos, ele morreu atropelado. Olha a imagem dele aí, deste jovem, um jovem ainda, um garoto, não é, coronel? Nós temos filhos com mais de 30 anos, um garoto de 29 anos foi atropelado na rodovia SE 265 em Itaporanga da Ajuda na manhã de ontem. As imagens viralizaram rapidamente. À tarde, o nosso DJ Scooby, eu digo sempre que este programa é feito com várias mãos, com os nossos parceiros que estão aqui. O Scooby imediatamente mandou as imagens que estavam circulando nas redes sociais. Ele estava pedalando com um grupo de amigos à margem da pista. Nós temos agora a viúva para falar conosco, a dona Francimara, 1h37 agora. Eu vou ficar ao lado do comandante Yunis. Dona Francimara está na linha conosco. Eu quero agradecer a senhora a confiança por estar falando nesse momento de profunda dor. Dona Francimara, quando foi que a senhora tomou conhecimento do acidente? A senhora não estava junto com o grupo, a senhora estava em casa com uma criança. Foi isso, dona Jucimara? Boa tarde. Boa tarde. Ele saiu para pedalar com um amigo. Eu não fui, eu optei por ficar em casa, porque tem um tempo que eu estou parada. E como ele iria a Salgado, eu não teria uma condição física para prosseguir, né? Então, ele foi junto com um colega, logo na frente, e um grupo vinha um pouco atrás. Então, ele, subindo uma ladeira junto com um colega, veio esse assassino, totalmente embriagado, que bebeu a noite inteira aqui na cidade mesmo. Eu vi vídeos aqui de pessoas me mostrando que ele estava bêbado, causando arruaça. Ele já saiu do local da festa, já cometendo imprudência, tirando fino nas pessoas, quase atropelando todo mundo. E, infelizmente, ele acertou o colega, né, e meu esposo, que foi fatal. Eu estava em casa dormindo quando soube da notícia. Quando eu cheguei no local, meu esposo, infelizmente, eu já percebi que ele não tinha pulso mais, mas tinha que aguardar a SAMU, né, para verificar. E, segundo relatos, ele arrastou o meu esposo cerca de 1,5 metros praticamente, sei lá, nem sei a distância. Só sei que ele arrastou meu esposo no capô do carro. Meu esposo ficou sobre o carro e ele saiu arrastando. Quando chegou num certo local, ele tirou meu esposo, jogou no chão, como se fosse um lixo, sabe? Eu tô aqui sem ação, porque é muito doloroso. Ele fugiu do local, ainda um pessoal tentou segurá-lo, mas como tinha pouca gente, ele entrou no carro dele, levou o celular do meu esposo dentro do carro, porque tinha algumas pessoas filmando, e ele pensou que o celular do meu esposo que estava filmando, de tão embriagado, tão louco que ele estava. Aí ele foi correndo para casa, né, dirigindo ainda. Foi quando meus colegas ligaram para a polícia e todo mundo tirou, né, a foto da placa, o carro, aí conseguiram identificar onde ele morava. A polícia pegou ele dentro de casa e com o celular do meu esposo na mão. Muito bem, nós então, estamos... eu só quero justiça, porque é uma dor imensa. Ele deixou um filhinho de 7 anos do primeiro casamento dele. Tinha pouco tempo que ele tinha perdido a mãe, somente uns 4 meses. Ele já estava sofrendo bastante com isso. E, infelizmente, aconteceu isso. E o cara estava totalmente embriagado. Eu cheguei a vê-lo. A polícia pegou ele em casa, ele estava dentro do carro, totalmente louco, louco mesmo. A senhora então, tinha ele quanto... não falava coisa com coisa, enfim.
É um relato muito dolorido, não é, comandante Unes? Nós estamos ao vivo agora, você que sintonizou o televisor nesse momento, nós estamos conversando com a dona Francimara, ela é esposa do Wilker. Como é que falava o nome? Era Wilker, Wilker? Como é que vocês tratam? O Wilker. O Wilker. Quanto tempo de relacionamento a senhora tinha com o Wilker? Já tínhamos 2 anos. 2 anos, ele sempre foi um cara legal, gostava de curtir os esportes, gostava de pedalar, dona Francimara? Sim. Além de pedalar, ele também corria, ele participava de competições, ele gostava muito do esporte, principalmente da questão do atletismo, né? E da bicicleta, né? Da bike, do ciclismo. Então, assim, ele saiu para se divertir, né? Junto com um colega que teria um evento em Salgado, e quando aconteceu essa fatalidade. Nós estamos acompanhando muitas imagens, né, que nós estamos recebendo através das redes sociais do acidente, logo depois do acidente, imagem, né, do indivíduo no momento que ele foi preso. Nós temos essas imagens aí, ô Camila, do momento que ele foi preso. A senhora chegou a estar com ele, a senhora chegou a estar na presença dele. Sim, sim. O carro da polícia, quando ia retornando, que passa pela mesma estrada onde meu esposo estava lá, deitado, deitado não, jogado, né? Porque foi isso que ele fez. Ele tirou do carro dele e jogou meu esposo lá no chão. Então, eu cheguei a vê-lo, ele estava muito louco, sabe? Ele não falava coisa com coisa, estava tudo baralhado. Ele até chegou a mencionar, isso acontece com qualquer um. Enfim, é inacreditável ainda o que aconteceu. Rolam uns boatos que ele pagou a fiança e já está solto. Eu não sei dizer se realmente aconteceu isso, se ele já foi liberado. Mas, infelizmente, a gente já tem relatos de que não é a primeira vez que ele sai bêbado com o carro dele cometendo atrocidades. A gente já sabe aqui, já colhemos informações que ele bebe muito e pega o carro dele e começa a fazer as besteiras dele, né? Infelizmente, a besteira que ele fez ontem me deixou sem o meu esposo e me deixou o filho dele sem pai. E o pai dele sem filho, né, também, que está sofrendo bastante. Eu só quero justiça em nome de todos os ciclistas que estão sofrendo esse tipo de atrocidade. Porque, infelizmente, não foi só com meu esposo. Eu sei que em Sergipe já tem muitos casos, no Brasil também. E os motoristas precisam respeitar, gente. Se beber, não dirija. Respeita a distância do carro e o ciclista. Isso é lei. Está lá na lei de trânsito. Eu sou motorista, eu conheço essas leis, eu sou ciclista também. Então, assim, é revoltante, é revoltante. Dona Francimara, eu quero agradecer mais uma vez, né, a confiança da senhora, os nossos sentimentos. Todos nós estamos impactados com esta violência, a forma brutal, né, que ele foi atingido. A senhora falou no início da nossa conversa que teve acesso a algumas imagens. A senhora tem isso nas redes sociais da senhora, desse indivíduo na noite anterior ainda, bebendo, circulando na cidade. A senhora tem acesso a essas imagens, dona Francilene? Então, eu recebi uma imagem, ela não está muito nítida, mas mostra ele... Foi uma foto que tiraram, na verdade, né? Sim, ele dançando junto com o carro. É porque, assim, as pessoas ficam com receio de compartilhar imagens dele, porque dizem que ele tem uma condição financeira muito boa, dizem até que a esposa dele é advogada, enfim. Muito As bem. pessoas, às vezes, ficam com receio, mas eu peço a colaboração de todos. Quem tiver imagens dele bebendo, fazendo as besteiras dele na noite anterior ao crime que ele cometeu, que compartilhe com a gente. A gente precisa disso, para pelo menos fazer justiça, não só pelo meu esposo, mas por todos os ciclistas. Por todos nós. Por favor, quem tiver, eu tenho aqui, mas ela não está muito nítida. Muito bem, dona Francilene. Olha, muito obrigado mais uma vez, que Deus possa confortar o coração da senhora, né, e o coração dos seus familiares nesse momento de profunda dor. É algo trágico, né, coronel, que realmente nos assusta. Muito obrigado, Deus fortaleça a senhora neste momento.
Coronel Maurício Yunes. Cláudio, é lamentável o que nós vivemos em nosso país, principalmente quando as regras não são respeitadas. Num caso como esse, que a gente tem uma análise inicial de se observar que o condutor, né, de um veículo estaria em estado de embriaguez. É muito mais grave do que a gente possa imaginar. E nós temos uma legislação que se apresenta, de certa forma, frágil diante dessa conjuntura. Precisamos compreender que os acidentes que são provocados pelos que conduzem em estado de embriaguez não podem ser encarados simplesmente como homicídio culposo. Há dolo, há intenção sim. Ao momento em que o indivíduo pega um veículo em estado de embriaguez, ele sabe das consequências que pode gerar mais do que nunca. Precisamos que nossos legisladores aperfeiçoem essa legislação para que a dona Francimara e outras mais possam ter a busca verdadeira pela justiça. Falamos sempre na justiça, mas quando irá realmente chegar a essas famílias que perderam os seus familiares?